Amém? E eu creio que a maioria de nós quer mudar coisas na nossa vida. Amém? Se nós conversamos com pessoas, nós vemos elas querendo melhorar de vida, mudar de vida, melhorar de vida. É corriqueiro essa questão no meio do povo de Deus ou do povo do mundo. Alguns pensam em mudar o seu trabalho, a sua casa, o seu carro, a sua aparência, o seu cabelo. Uma hora está loiro, uma hora está moreno, uma hora está ruivo, uma hora está, enfim, azul, né? Gostei do irmão com cabelo azul. O negócio é chique, agora o arco-íris inteiro está liberado, amém? Mas sabe qual é a mudança que você tem esperado? Você tem esperado alguma mudança na sua vida? Pense naquela mudança que você tem esperado, aquilo que você tem desejado, talvez seja mudar de casa. Conversava com uma pessoa aqui sobre mudança de casa, hoje um pouco antes do culto. Outros precisam trocar de carro, porque o carro atual está parecendo do Fred Flintstone. Chove em cima e entra água embaixo. Amém? Não aqui, mas existem pessoas que pensam nisso, porque aqui todo mundo já está, amém, com fé para exercer e ter o melhor de Deus. Às vezes a pessoa tem um pouquinho mais de excesso frontal e gostaria de tirar. Mas sabe, sempre nós queremos mudar alguma coisa. Mas sabe que Deus também espera e deseja mudanças em nós? Amém? E eu quero te levar a meditar sobre isso, porque Deus é interessado em mudanças. Amém? Talvez há uma enfermidade, talvez há alguma coisa que vem perturbando a pessoa na sua área física, e obviamente nós sabemos que Deus diz que Ele é o Deus da cura, então sabemos que Ele é o maior interessado em que essa mudança de um estágio ou de um estado de alguma enfermidade para a saúde plena, é o plano dEle. Nós sabemos que o plano de Deus, muitas vezes a pessoa está andando por alguma razão em tristeza, e o plano de Deus é que andamos em plenitude de alegria. Amém? Deus, Ele tem grandes expectativas em mudança em nossa vida. E algumas vezes, tem alguns, não aqui na igreja, obviamente, mas tem aqueles crentes Gabriela. Quem já ouviu falar de um crente Gabriela? Como é um crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Como aquela novela antiga. Eu não conheci não é do meu tempo não. Mas eu ouvi falar. Amém? Mas sabe que Deus não espera de nós que permaneçamos do mesmo jeito. Deus nos recebe e aceita como nós chegamos diante dEle. Mas Ele diz, eu te amo tanto, que eu quero que você esteja melhor a cada dia. Quem quer melhorar a cada dia? Amém? Você tem meditado em coisas, você está pensando em coisas que você quer mudar na sua vida? Amém? E eu quero dizer uma coisa, mudanças para bem, são mudanças ligadas às coisas de Deus. Deus nunca vai apoiar, promover ou mover uma mudança para trazer algo inferior, algo negativo, algo pior, uma situação inferior àquela que nós já temos. Isso não faz parte do caráter de Deus, não combina com Deus. Amém? Tirar a pessoa de um lugar melhor, numa posição de destaque, e colocar numa posição inferior, ainda que tenha coisas que nós podemos não ver com olhos naturais, mas nós temos que ter certeza, ainda que talvez não pareça, mas eu sei que é uma promoção. Amém? Diga assim, Deus, Ele se interessa em me promover. Por isso que muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo, eu estou aqui, vou sair daqui, eu vou para ali. E é um lugar completamente inferior, e algumas pessoas ainda dizem que aquilo é Deus. Eu não creio que Deus age dessa forma, porque eu não vejo na Bíblia Sagrada, em nenhum momento Deus trazendo retrocesso, pelo contrário, Ele diz que não se agrada com aqueles que retrocedem, amém? Ele se agrada daqueles que avançam. Quantos são dos que avançam? E não importa onde você esteja, Deus vai promover mudanças para você avançar na vida. Amém? Porque essa é a natureza de Deus. Mas sabe que isso vale para nós, mas valia para os discípulos também. Não é uma novidade querer mudar e algumas vezes é não ter ainda total entendimento do que fazer para mudar. Diga assim, Deus vai me ensinar ao que eu tenho que fazer para mudar.
Amém? Eu gosto da Bíblia, porque quando eu estudo a palavra do Senhor, eu vejo o que é que eu tenho que fazer no meu dia a dia para alcançar a promessa que está na palavra. Muitas vezes eu ia para a igreja e eu via, diz assim, eu saía como eu entrei. Mas o Senhor tem me ajudado a entender, olha, se você pratica essas instruções, você vai conseguir aquilo que você deseja e aquilo que também Deus deseja. Amém? Mas sabe que com os discípulos, como eu estava dizendo, não foi tão diferente. Posso convidar você a abrir a sua Bíblia? No livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Deixa eu ver se eu vou começar em Atos. Vou. Aleluia. Vamos ganhar tempo. Vamos começar em Atos. Note, você vai saber, eu vou ler esse texto aqui com você, do capítulo, versículo 1 ao 4, mas eu creio que você entende, eles estavam ali, vamos ler o texto, depois eu te ajudo a entender o contexto. Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você sabe, você estudou a palavra ou tem algum conhecimento, eles estavam ali reunidos no mesmo lugar porque havia sido uma instrução do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, antes da ceia, antes do dia da morte dele, eles estavam ali naquela festa da Páscoa, a chegar o dia de Pentecostes. No primeiro dia, na sexta-feira, ele se reuniu com os seus discípulos e estava ali ceando. Ele fez o que nós vamos fazer daqui a alguns minutos. Ele pegou o cálice, deu graças a Deus e tomou. Ele pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado em favor daqueles que creem. Amém? Nós vamos fazer isso porque ele nos instruiu em fazer em memória dele. Mas ele estava ali naquela ceia e havia muitas dúvidas sobre o que estava ou iria por acontecer. E ele deu uma instrução: ei, não saiam de Jerusalém antes que vocês sejam revestidos. Nós vamos poder ver isso no capítulo 8, Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8. Ele instruindo, dando essa instrução: não saiam de Jerusalém até que, diga assim, até que sejam revestidos do alto com o Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que é o nosso ajudador, é aquele que nos dá o apoio, é aquele que é a presença de Deus em nossas vidas, porque Ele passa a habitar entre nós, já que Jesus, o Filho, está sentado à direita de Deus. E chegou o dia que eles estavam ali, fazendo aquilo que eles tinham recebido instrução para fazer. Amém? Mas note que os discípulos, eles estavam ali, mas ainda havia muita dúvida. Porque havia uma expectativa do judeu que Jesus, ou o Messias, o ungido, o Cristo, ele viria para reinar. Ele seria um rei, e na cabeça do judeu seria um rei como Davi. Seria talvez um rei como Salomão, um rei que iria reinar na terra. E muitos até questionaram Jesus sobre isso e não entenderam que ele era, mas espera aí, um rei. Dessa simplicidade, eles esperavam um rei chique chegando numa Lamborghini dourada, como alguns têm lá em Dubai, ou chegando num aviãozinho a jato. Eu não sei ao conceito de hoje, o que nós pensaríamos em chegar alguém: este é um rei, é o rei que foi prometido. Eu não sei se ele viria de helicóptero, na nossa concepção do mundo atual. Mas eles tinham uma concepção que o Messias seria um rei, que iria reinar. E Jesus veio, de fato reinou e ensinou que cada um de nós podemos reinar em vida. Mas isso, de certa forma, frustrou a expectativa do judeu. E eles receberam do Senhor Jesus várias instruções, Jesus dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar. Eu vos dou autoridade. Eles ouviram aquilo, mas, de fato, não tinham entendido por completo. Mas graças a Deus pelo dia de Pentecostes. Graças a Deus por esse dia que eles estavam reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui. Amém? Versículo 2.
Então eles estavam ali, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Diga assim, pousou uma em cada um deles. Você entende que isso quer dizer que ninguém ficou sem? Que todos que estavam ali receberam uma porção. Amém? E verso 4, e todos, diga assim, todos, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Olha que momento glorioso da nossa história. Sabe que aqui está se cumprindo o que Jesus havia prometido? Sabe que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir? Amém? Nós estamos aqui reunidos no mesmo lugar. E eles estavam ali reunidos no mesmo lugar, mas não estavam falando de novela. Eles não estavam falando de Pilatos, não estavam falando das coisas que aconteceu, da vizinha, do cachorro, dos bloquinhos. Eles estavam falando das coisas de Deus. Quando nós nos reunimos, nós devemos falar das coisas de Deus. Amém? Porque com isso, nós começamos a atrair o mover, a unção que nós precisamos para viver como aqueles homens e mulheres de Deus viveram. As mudanças em nossas vidas, o poder da mudança, a capacidade de mudança não vem por uma capacidade natural, porque de fato, naturalmente, nós podemos nos mudar. Você pode sair daqui e ir para ali, você pode levantar de uma cadeira, sentar no outra, mas sabe que não é essa mudança que eu creio que você está esperando. Porque se você pudesse mudar o que precisa mudar, já tinha mudado. Não é assim? As mudanças que você de fato espera são aquelas que você não consegue fazer. Aquelas que a sua capacidade não alcança a necessidade. Como por exemplo, Tereza estava falando, alguém que tem 1 milhão de dívida e não tem uma renda compatível, pode dizer, eu preciso mudar essa condição, mas não há em mim capacidade. Mas graças a Deus, que em Deus há capacidade. Diga assim, em Deus há capacidade para mudar qualquer situação. Tereza falou, mas a minha conta está negativa, mas pode virar meia-noite positiva. Diga assim, de repente. Olha o que nós acabamos de ler, verso 2. De repente. De repente. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 10 flexões, eu tenho que me preparar fisicamente para a mudança. É claro que eu tenho que preparar o meu corpo para não ser um impedimento a mudanças. Pelo menos 4 amém. Amém? Agora, principal, mover e motor e capacidade de mover, diga assim, é do Espírito Santo, agindo na minha vida. Aqueles discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio, ouviram Ele falar, viram Ele fazer, viram Ele curar, e Ele disse, ei, daqui para frente são vocês. E alguns foram para Emaús, quando Jesus foi embora, ele disse, acabou, morreu. Sabe que muitos na igreja estão assim, sem a plenitude do Espírito, acreditando que a promessa morreu, que Deus está morto, graças a Deus pelos filmes, que aprendemos que Ele não está morto. Mas eu estou tentando, então vamos parar de tentar e vamos agir segundo o princípio da palavra, porque a mudança que nós queremos e precisamos, Deus é o maior interessado em promovê-las. Mas para isso eu preciso ter o poder que não vem de mim mesmo, mas que vem lá do alto. Aleluia. Os discípulos não tinham capacidade de fazer o que fizeram logo na sequência, porque o próprio Jesus disse, ei, vocês vão fazer isso, mas não vão sem o meu Espírito. Pouco tempo antes desse texto, nós vimos Pedro negando Jesus, Pedro, aquele que andou com Jesus, praticamente desde o princípio, mais de 3 anos caminhando, vindo o mestre, caminhando com ele,
levando umas correçõezinhas de vez em quando. Mas na hora que apertou, Pedro, não conheço esse cara, sei nem quem é. Mas depois desse dia, diga assim, depois desse dia, sabe que na sua vida esse dia é hoje. Amém? Esse dia é hoje que você vai ser mais cheio. Ah, mas eu já sou cheio. Mas vai ser mais cheio do Espírito. Para você saber daqui, sair dizendo como Davi disse. Se fosse lá na Paraíba, ele ia dizer, quem é esse abestado filisteu aí? Davi, quando ele falou, esse incircunciso filisteu, ele falou porque o Espírito Santo estava sobre ele. Graças a Deus que além de ele estar sobre nós, ele está dentro de nós. Mas eu preciso ter essa consciência, de nada ajuda eu ter a unção e não reconhecer a unção. E eu creio que nessa noite você vai reconhecer a unção agindo em sua vida. E você vai sair daqui e vai mudar a sua história. Aleluia. Vamos mais à frente ver o que aconteceu com esse povo. No capítulo 2, no versículo 37, vamos avançar um pouquinho. Saúde. Aleluia. Sabe que aquelas línguas de fogo, você já viu fogo tocar alguma coisa, exceto a sarça ardente no deserto? Mas você já viu quando o fogo toca alguma coisa? O que acontece? Fica as coisas iguaizinhas? Não. Toda vez que o fogo toca, tem mudança. Tem transformação. E o fogo do Senhor vai te tocar nessa noite. No mínimo para fazer você, opa! Aquele que estava adormecido, vai chegar o foguinho. Aleluia. Foi o pulinho, até a voz aqui pulou também. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Olha lá no verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram ao Pedro e demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Porque Pedro, depois daquela mover do Espírito com fogo, ele não saiu para negar Jesus mais. Ele não saiu para dizer, ai, ó de mim, ó vida, ó azar. Ele não saiu do mesmo jeito que ele entrou naquela sala, como você não vai sair do mesmo jeito que entrou aqui. Pedro saiu e eles estavam até zombando, esse povo aí está bêbado, sendo 9 horas da manhã. Mas eles pensaram, porque eles estavam agindo como crente cheio do Espírito, que às vezes até parece bêbado. Ri à toa, às vezes chora, às vezes cai, às vezes corre. Aleluia. Crente cheio do Espírito faz essas coisas, como eles fizeram. E Pedro, cheio do Espírito, diz, varões galileus, pregou uma palavra com autoridade. Ele pregou aquilo que ele viu Jesus fazer. Ele não estava contando uma história de Jesus. Ele estava pregando com coração, com ousadia, com certeza do que aquilo que Jesus havia feito, havia instruído eles a fazer. Porque em Mateus, no final do capítulo de Mateus, no capítulo 28, Jesus diz, ei, eu vos dei autoridade, portanto ide, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, quando chegou o dia que ele foi cheio do Espírito, é como aquilo tivesse tomado conta dele. E ele pregou o evangelho, 3.000 pessoas aceitaram o Senhor. Aleluia. Por quê? Porque ele reconheceu a unção que estava sobre ele. Diga assim, eu vou reconhecer a unção que estava sobre mim. Mas note, Pedro poderia ter recebido aquela unção e ter ficado de braço cruzado. Aí sentiu um negócio assim. Ele, além de receber, ele agiu.
Atos 2:37 diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra, verso 41, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Diga assim: a unção me traz ousadia. Pedro era tímido, era medroso, era, de certa forma, eu poderia dizer covarde, porque na hora que pressionaram, ele saiu fora. Mas quando chegou esse dia, ele diz: ei, eu vou receber, eu recebi do Senhor, e eu vou lhe dar, arrependei-vos. O que você está fazendo com a unção que já está sobre a sua vida? Amém? Porque nós temos uma unção que já recebemos quando nascemos de novo. Mas sabe que a ação, ela precisa de uma ação correspondente àquela unção e fé que está dentro dela. A transformação, a mudança na nossa vida acontece quando nós reconhecemos que recebemos uma unção para proclamar o Evangelho, para falar do amor de Deus, e nós alertamos pessoas para se arrependerem. Aí mudanças acontecem nas áreas da nossa vida que tanto desejamos. Mas se eu fizer isso, como é que eu vou correr atrás da bênção? Corre atrás do que Deus te orientou e a bênção vai te alcançar. Porque é o que a Bíblia diz. Que a bênção nos seguirá e nos alcançará. Sabe que porque mudanças não estão acontecendo? Porque você está procurando a mudança. Procura praticar o que a Bíblia diz e a mudança que você tanto deseja vai acontecer. Deus não vai patrocinar a mudança naqueles que não têm compromisso com Ele. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Vá no capítulo 4, por favor, no versículo 23. Mas como é que eu recebo dessa unção? Como é que eu sou acrescentado? Você recebeu uma quando nasceu de novo. O Espírito Santo veio morar dentro de você, e se você não nasceu de novo, hoje você vai ter a oportunidade de receber o novo nascimento e receber o Espírito Santo para habitar dentro de você. Mas, a cada dia que eu ouço a palavra, Deus me acrescenta no Espírito. Agora, sem ouvir a palavra, receber da instrução da palavra, eu não vou ter a plenitude de estar totalmente cheio do Espírito. Aleluia. Eu posso receber imposição de mãos. Eu posso estar num ambiente onde a unção está sendo liberada. Mas note, eu preciso estar pronto para receber mais de Deus, para estar sempre cheio do Espírito. Porque aí o deserto, o dia mau, a provação, a situação não vai me desviar daquilo que é o plano de Deus para a minha vida. De fato, o diabo tenta, é o trabalho dele, mas não vai conseguir. Diga assim: na minha vida, o diabo não consegue nada. Amém? Atos 24, 23, está falando que quando Pedro e João foram presos por pregar o Evangelho. Sabe aquele medroso que negou Jesus, que fugiu? E que pregou a boa palavra ali, depois do dia que recebeu o Espírito Santo? Ele continuou pregando, não foi só naquele dia não. Quantos já pregaram o Evangelho, pelo menos para uma pessoa? Continue. Eles continuaram pregando ao ponto de serem presos. Pedro e João foram presos por estarem anunciando o Evangelho, aquilo que ele tinha fugido antes da unção. Olha no verso 23.
Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mas espera aí, lá em Atos capítulo 2 nós lemos, eles foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, nós estamos lendo agora no versículo, eu li o 23, depois me perdoe, eu pulei para o 31. Não sei se você percebeu. É que eu já estava tão animado que eu já fui direto no 31. No versículo 31 diz que eles tendo orado tremeu o lugar. Sabe aquele vento impetuoso, aquele barulho, aquele trovejar, aconteceu de novo. E a Bíblia diz, estava lá Pedro e João, que eles estavam lá em Atos capítulo 2, eles estavam aqui de novo e ficaram cheios. Mas peraí, como é que fica cheio se já está cheio? Quem tem carro? Já encheu o pneu do seu carro de ar, chegou no posto, calibrou. 33 libras, 23, 28, 30 libras. Aí passado um tempo, você vai lá e enche de novo. Quem já encheu o pneu mais de uma vez? Mas já não estava cheio? Mas sabe que o Espírito não tem limites. Nós podemos ficar cheios, sempre nos enchendo, mais cheio, mais cheio. Mas sabe o que eles fizeram com esse novo enchimento? Foram pregar de novo o Evangelho. Talvez você tenha recebido o Espírito Santo, recebido o batismo no Espírito Santo, recebeu quando nasceu de novo, foi batizado no Espírito Santo, fala em outras línguas, recebeu, está cheio, mas não está falando o que Deus disse que é para fazer com que você recebeu. Que é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Por isso que as outras mudanças não estão acontecendo. Você me ama ainda? Do mesmo jeito? Eu te amo com tripa e tudo. Como diria a professora. Amém? Vá lá em Efésios, por favor, capítulo 5, versículo 18. Hoje a pregação vai ser tipo benzetacil, rápida e eficaz. Mas lá tem xilocaína, nem vai doer. Só um pouquinho. Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Diga assim, eu tenho que me encher do Espírito. Mas como eu faço? Só lê o verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando louvores, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É fácil ser cheio. Amém? Agora, se ao estarmos juntos, só há reclamação, crítica, palavras duras, vai esvaziar, não vai encher. Amém? Se nós estamos juntos, nós somos cristãos. Terça-feira eu preguei uma palavra que eu assisti depois no YouTube e fiquei até impressionado. Viu? Eu falei, meu Deus, que palavra boa foi essa? Aleluia. Foi boa demais. Se você entrava lá no YouTube do Verbo da Vida Lapa e ouça. Não ouça para um entretenimento, mas para receber instruções do Senhor. Amém? Se, ao invés de estarmos falando salmos, cânticos espirituais, dando graças a Deus, estamos reclamando, criticando, falando mal, tendo problemas, não vai ser cheio. Mas se eu me dedico a falar segundo os oráculos de Deus, falar a palavra de Deus, cada dia eu fico mais cheio. Amém, amém, amém. Mas e minha promoção? E o meu botox? E o meu mega hair? E o meu isso, o meu aquilo?
De todas estas coisas, Deus sabe que você precisa. Porque a Bíblia diz que Deus sabe de todas as coisas, e a Bíblia diz que Deus sabe que essas coisas nós precisamos. Mas ele diz, colocar em primeiro lugar, pois, o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas eu vou correr atrás e vou lutar e vou batalhar para conseguir. Não, ele vai te acrescentar. Eu sei que tem um creme para ruga chamado Renew, que quer dizer renovar. Mas sabe que, com todo respeito às fábricas que produzem tais cremes, você não precisa disso. Você precisa estar cheio do Espírito. Porque a Bíblia diz que a presença do Senhor em minha vida traz formosura para o meu rosto. Eu sei que alguns daqui já viram, mas se você pegar minhas fotos de antes, misericredo. O bichinho que era feio. O Senhor me fez melhor. Amém? Mas e a promoção no trabalho? Pegue a unção que você tem recebido, prega o Evangelho de Cristo, em qualquer lugar onde você for, e você vai perceber que você vai ser promovido. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Eu entreguei minha vida ao Senhor e coloquei o Senhor como primeiro lugar. Quando eu nasci de novo, eu era superintendente numa empresa, recebi logo um ano e pouco, quase 2 anos depois, um convite para ser diretor, morando fora de São Paulo. Depois fui para um outro estado, depois voltei para São Paulo para ser vice-presidente. Por quê? Porque eu coloquei o Senhor em primeiro lugar. E as coisas me foram sendo acrescentadas. O trabalho, o dinheiro, os carros, as casas. Mas o meu foco não era nada disso. O meu foco era, Senhor, o que queres que eu lhe faça? Aleluia. O poder da mudança está em você pregar o Evangelho, cheio do Espírito. E aí você vai ter poder para mudar qualquer coisa na sua vida. Mas a estratégia das trevas e do mundo é, a coisa aperta, então eu deixo das coisas do Senhor para cuidar das minhas. Quando nós fazemos isso, nós achamos que somos melhores do que Deus. Porque eu não posso cuidar das dele, e ele não está cuidando das minhas, então eu vou cuidar, porque Deus não está fazendo direito. Mas quando eu permaneço, Senhor, eu vou ficar vigilante nas minhas coisas, mas eu vou cumprir o teu chamado. Eu vou pregar o teu evangelho a toda criatura, e as minhas coisas vão sendo resolvidas. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Ah, mas eu quero ver aquele mover espetacular, eu quero ver o fogo descendo, eu quero ver como lá no Pentecostes. Mas sabe, com línguas de fogo, com tremor, com terremoto. Eu mesmo, quando quis nascer de novo, ou desejei nascer de novo, eu queria que Deus fizesse lá um raio, um terremoto, um relâmpago, e o pastor disse, você está esperando um raio, sai daí, porque se cair um raio, você morre queimado. Eu, fui para frente para receber do Senhor. Quantos querem mudar coisas na sua vida? Começa mudando a sua prática da palavra de Deus. Começa se enchendo do Espírito, ao ponto que você não vai conseguir mais não pregar o Evangelho. E aí as coisas naturais que você tanto almeja vão acontecer. Você está pronto para mudanças? O poder da mudança está em você ser cheio do Espírito e praticar o que a palavra de Deus te diz. Eu sei que você está tão animado que eu até queria te convidar a ficar em pé. Aleluia. Grupo de música, pode subir. Mas como isso vai acontecer? Vai acontecer diariamente. Eu vejo minha neta quase todo dia. E porque eu vejo ela quase todo dia, se eu vejo ela todo dia, eu não percebo tanto a mudança, mas todo dia ela cresce. Todo dia ela muda. Todo dia ela faz uma coisa nova. Talvez você não esteja percebendo as mudanças que já estão começando a acontecer na sua vida. Porque quando você está cheio do Espírito, todo dia Deus muda uma coisa. Talvez até o desejo por coisas que nem eram lícitas, que você tanto desejava, Deus vai começar a trabalhar no seu interior, e daqui a pouco você vai dizer, por que mesmo que eu queria aquilo?
mas tem coisa que você vai desejar ainda mais. E essas são as coisas do Senhor. Colocai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos estão dispostos a receber do poder para mudar a sua vida? Note que quando você faz o que Deus te chama para fazer, Ele faz o que você deseja que seja feito. E o poder dele é muito maior. Eu queria convidar você a meditar sobre que áreas da sua vida que você de verdade quer mudar. E que você ore a Deus dizendo: Senhor, eu me disponho a me encher do Teu Espírito e fazer o que o Senhor me chamou para fazer, confiando que Ele vai fazer aquilo que você precisa que seja feito. E se você puder, feche seus olhos, medita sobre o que você ouviu. Nós vamos cantar um louvor, e eu creio que o Espírito Santo que está aqui no meio de nós, ele vai começar a agir em você. E se você, cheio do Espírito, precisar chorar, chora. Se você precisar rir, ria. Se você precisar se ajoelhar, se ajoelhe. Eu não sei como você vai reagir. E se você ficar parado do mesmo jeito, não quer dizer que Deus não está agindo na sua vida. Mas é importante você dizer: Senhor, eu preciso destas mudanças, mas mais do que tudo, eu preciso de Ti. Fala, amados! Que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é: amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando, e sei que também você está orando na sua casa, e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.